Está no ar pela Mundial. Programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza. Bom dia, gente. Essa música que vocês estão escutando é uma música que nós utilizamos para tratamento, gente. É uma música de fundo, onde nós utilizamos num tratamento da auriculoterapia com os cristais radiônicos. Eu trato sempre isso com vocês, eu converso com vocês sobre isso, onde nós conseguimos, através dos cristais radiônicos, fazer os atendimentos. Eu não vou falar quase que perfeito, eu vou falar que é perfeito, porque sou eu que estou fazendo também, né? E fora isso, hoje eu trouxe pessoas também que trabalham faz esse trabalho maravilhoso, que foi uma descoberta do Raul Breves. Ele trouxe esse tratamento através dos cristais radiônicos e nós vamos tentar bater um papo aqui com a Eliette, com a Nuci, e vamos falar sobre os cristais radiônicos. Esse tipo de terapia, o que ele nos traz de retorno e como isso nos favorece como seres humanos, porque o ser humano, infelizmente, né, ele nunca está preparado para a cura, ele foge da cura, ele não quer a cura, porque quando ele quer, ele consegue, né, Eliette? Se apresente aí, Eliette. Bom dia para todo mundo. Bom dia para todo mundo, eu sou a Eliette. Sou acupunturista já há algum tempo, também trabalho com os cristais radiônicos há alguns anos e tenho observado que tem um efeito muito bom, principalmente na parte mental, emocional, que os pacientes chegam às vezes relatando de dores, de outros problemas, e você começa a fazer o tratamento e conforme você vai pondo os cristais, os problemas emocionais vão aflorando. E aí a pessoa vai se descobrindo também, né? Porque ela imagina que a causa do problema dela físico é uma coisa e de repente tem nada a ver com o físico, simplesmente a parte emocional que está envolvida, né? E conforme a gente vai tratando, essas cascas da cebola vão saindo, né? São as camadas da cebola, para a gente descobrir realmente da onde é que está vindo todo o problema de saúde da pessoa. Então, gente, eu apresentei a Elisete, né? Eliette. A cabeça esquenta não. A Eliette e a Nuci. A Eliette, ela é dentista, né? Fez odontologia, é também odontologia, mas hoje ela trabalha na parte da acupuntura e da terapia do bem, né? Que é os cristais radiônicos. E a Nuci também, só que ela é fisioterapeuta, né, Luci? Isso. Se apresenta aí, Nuci. Boa tarde. Bom dia. Bom dia, né? Bom dia a todos. São 5 horas da manhã, levantando com um pouquinho, né, meio chuvoso, de soninho, com esse tempo chuvoso. Espero que vocês tenham um bom dia. O meu nome é Nuci, eu sou fisioterapeuta de formação e sou também pós-graduanda, especialista em acupuntura. E com as técnicas que a gente vem aprendendo, descobrimos o conceito da terapia do bem do professor Raul Breves. Inicialmente, com o curso de auriculoterapia, nós trabalhávamos com sementinhas, né? Sementinhas de mostardas, e a gente ativava alguns pontos da orelha, que é um microsistema. Mas com os cristais, com o desenvolvimento dos cristais, notamos que os nossos pacientes melhoram muito mais rápido. O efeito do cristal é maravilhoso, porque a medicina tradicional chinesa acredita que é só 3% que a gente tem consciência do corpo, 97% está na inconsciência, né? E com a terapia, como a doutora Eliette diz, como a Darcy também fala, que vai aflorando, vai descascando a cebola, a gente vai atingindo a causa do problema. Então, a gente tem tido no consultório ótimos resultados com a terapia. Até problemas osteomusculares têm sido sanados apenas com cristais. Então, você tem uma ideia, ela é fisioterapeuta, então ela sabe mexer bem esse lado. Gente, eu não sou médica, eu já falei, não sou médica, não sou dentista, não sou fisioterapeuta, sou terapeuta, sou psicoterapeuta, sou psicanalista. Trabalho com esse lado do psique do ser humano. Agora, você imaginou você trabalhando com o psique do ser humano e trabalha com os
cristais radiônicos, onde a gente obtém todo esse conhecimento, toda essa sabedoria que a gente traz à tona. E o Raul trabalha justamente isso agora. Ele está desenvolvendo esse método de trabalho, né? E mexendo com o emocional, onde todas as nossas causas das doenças é nosso emocional. 97% das causas, geralmente, a primeira sementinha que foi ali foi na parte emocional. Daí que foi gerando outras consequências até atingir o físico. E aí que aparece a doença. Mas a primeira picadinha foi ali no emocional, que deu um desequilíbrio para começar depois a gerar uma doença. Então, mas pode falar, fala aí, Nina. E a gente está falando muito de cristal radiônico, da terapia do bem, mas quem foi o professor Raul? O professor Raul foi vocês vão falar, nossa, que absurdo, né? Foi um engenheiro elétrico de formação. Ele montou o consultório, o escritório dele, e daí foi se interessando, foi fazendo vários cursos de PNL, programação neurolinguística, depois foi fazendo vários outros cursos afins, acupuntura, psicologia, né? Ele é psicanalista, né, Darcy? Eu acredito que não sei, eu nunca fiquei sabendo se ele era psicanalista. Mas a partir do momento que está fazendo Zonde, a teoria de Zonde que ele está usando agora para desenvolver essa nova etapa do trabalho dele, né? O Zonde é um psicoterapeuta, ele é psicanalista. É um psicanalista europeu, né? Aqui no Brasil, ele não é muito usado, não é muito estudado, mas na Europa, Estados Unidos, ele é mais conceituado. É mais estudado, é mais conceituado. E o professor Raul está seguindo agora essa linha porque ele descobriu que tem várias patologias psiquiátricas, né? Até que você consegue desenvolver um teste e tudo mais para descobrir qual é realmente o problema do paciente. Porque às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, minha vida é linda, maravilhosa, tá tudo perfeito, eu não tenho problema nenhum. Você está fazendo o que aqui, né? Exatamente. Está olhando para minha cara, eu sei que sou linda, divina e maravilhosa, mas não é por aí. E a gente sabe que a pessoa que chega falando que está tudo lindo e maravilhoso na vida, está escondendo alguma coisa, porque ninguém nesse mundo dá para falar que 100% do tempo está tudo lindo e maravilhoso. Então, com esses testes do Zonde e tudo mais, está se desenvolvendo outros testes com o professor Raul, e ele está indo por esse caminho agora para a gente cada vez mais poder trabalhar da melhor forma possível, dentro da mais verdadeira informação que o paciente traz para a gente, né? Porque, infelizmente, as pessoas não têm noção do que elas têm, a consciência, né? Do que realmente está acontecendo com ela. Muitas vezes ela tem vergonha de falar. Então, com esses testes, a gente vai conseguir direcionar o tratamento de uma maneira mais certa, uma maneira mais assertiva. E o professor Raul, ele fez um curso também de Qigong, né? E com esse, em 2004, ele se interessou pela radiestesia e radiônica. E ele queria pôr informações mentais, olha só, em cristais, em pequenas esferas de vidro. Depois que ele foi desenvolvendo essa terapia dos cristais. A radiônica, né, em cima dos próprios cristais. Isso. Então, é isso que é justamente nisso que os cristais se apegam nesse momento. Ele criou, o que é a radiestesia? É você colocar a sua intenção, né? Você trabalha com a sua intenção, mas nem sempre o próprio terapeuta está de bem com ele mesmo para tratar o cliente. É isso que as pessoas não conseguem entender, porque nós somos seres humanos, todos nós terapeutas, eles na parte da medicina, mas tem momentos que nós não estamos bem com a gente. E o que acontece? Os cristais, ele está de bem com a vida, porque eles foram feitos justamente com essa finalidade de cura. Tanto é que eles têm são programados com 8.000 angstroms, né? De energia. E é essa energia de 8.000 angstroms que vai
chegar até o local do corpo onde está necessitando de energia, porque aonde está a doença, você vai ter na faixa de 4.000 angstroms as células, a energia das células, né? E você mandando 8.000 angstroms de energia para aquela célula doente, você vai estar elevando a energia da célula e com isso vai curar, entre aspas, né, aquela célula, vai trazer saúde para aquela célula que está doente. Então, e nesse aspecto que a gente, que o Raul, tanto eu falei que eu um dia ia trazer o Raul, você vai ver quando, você sabe que eu sou teimosa que nem mula, né? Mas eu vou trazer ele um dia ainda para fazer entrevista. Porque é justamente isso que eu quero colocar e ver o quanto isso é fundamental para a terapia ultimamente, que as pessoas estão muito perdidas em relação aos tratamentos. Então, fantasiam muito todas as situações, porque existe muita fantasia ainda na medicina. A medicina a gente nem fala mais, porque ultimamente a gente não pode nem entender como cura a medicina, né? Então a gente entende como uma maneira de manipular, né, a situação, né? Porque a medicina, infelizmente, a medicina ocidental, ela vem com uma proposta de não curar a causa. Eles querem, assim, imediatismo. Vamos tirar o sintoma. Se você está sentindo dor de cabeça, toma um analgésico, você fica sem dor de cabeça. Já a medicina chinesa e outras técnicas holísticas, a psicanálise, eles vão... Por que você sente dor de cabeça? Quando você começou a sentir dor de cabeça? Qual a intensidade da dor de cabeça? Para eliminar a causa, porque senão você vai ficar passando a vida toda tomando medicamento com efeito colateral. É isso que eu tô falando. Você toma um remédio para dor de cabeça, vai dar o estômago, do fígado, dói tudo. Vai desequilibrando o corpo como um todo, né? Dentro da medicina chinesa a gente vê isso, os desequilíbrios que acabam gerando doenças e doenças e doenças. E nesse aspecto que a gente trabalha com a medicina, com os cristais radiônicos. Eu uso ele, eu comecei a conhecer Eliette há 4 anos, foi, Eliette? Foi num curso do professor Raul. E antes, eu fiz no início, eu fui um dos 4 primeiros cursos do Raul. Nossa. Foi em 2009 que eu fiz o curso com ele. Nossa. Então, é tanto que eu já falei para ele que eu preciso refazer o curso, né? Porque eu já esqueci tudo. Não, eu esqueci. Tem que ver a parte nova dos estudos dele. Os estudos, não é verdade. Porque ele fala, mas ele já mudou muito. Ele não para. Não para. Está evoluindo. Ele está evoluindo. Então, é o que eu falo. Você vai sempre fazer uma revisão daquilo que você já Ele fala muito do I Ching, né? Sempre está mudando. Tudo sempre está mudando. A própria doença muda. Você coloca os cristais, hoje a sua paciente vem com X de problemas. Aí ela chega com outro X de problemas. Aí você tem que entender a causa, porque o Raul fala, não é só a agulha da acupuntura. O que a medicina, na acupuntura, a medicina chinesa acrescentou? Os meridianos, o caminho dos meridianos, os pontos chaves. É isso? Não foi a agulha. Agora você tem a intenção também. Você tem que ver o contexto, como o seu paciente chega, o contexto de aplicar. Porque, às vezes, a doença evolui também, ou não, né? Não, e outra coisa, você sabe que nosso corpo é sábio, né? Sim. Ele é muito sábio. Então, você que nem na aurícula, a gente que trabalha com aurículo, você sabe disso. Quando você coloca um ponto na aurículo, na próxima sessão, não está naquele lugar mais. Ele sumiu dali, ele fugiu. Ele sumiu. Então, aí você vai ver que quando você coloca o cristal, ele vai pegar toda aquela área que ele não pegou da outra vez. Inclusive, quando aparece pacientes pra gente, né, Eliette? Às vezes aparece um paciente assim, teve uma paciente que apareceu com rosácea. Aí evoluiu para constipação, depois evoluiu para insônia. Evoluiu não, a rosácea sumiu. Foi aparecendo outros sintomas. Agora está na ansiedade, né? Mas também já está equilibrando. Mas você perceber que a ansiedade já é a própria problema da rosácea, né? O fundinho ali era a ansiedade, não a rosácea. Entendeu? A rosácea foi o físico que mostrou, né? Mas aí você vai descascando a cebola, como a gente já falou, até chegar no ponto onde realmente é a causa da doença, né? Então aí você consegue tratar efetivamente a pessoa. Ansiedade. Se o paciente deixar. Isso se o paciente também quiser. A gente tem que respeitar isso. Então, mas acontece o seguinte, quando
quando ele percebe que aquele problema que ele foi buscar resolveu, aí ele fala, acabou. Muito pelo contrário, aí vem outro. Você piorou a situação. Eu falei, não piorou, nós estamos melhorando você para uma coisa melhor, para uma situação melhor. Tá limpando, né? Tá purificando. Mas o grande desafio de todos nós terapeutas com o tratamento dos cristais radiônicos é exatamente isso, porque o paciente chega com uma causa física, você trata inicialmente uma causa física, mas conforme você vai tratando e descobrindo e colocando para fora toda essa parte emocional dele, o que acontece? A pessoa começa a enxergar o emocional, fica com medo e às vezes some do tratamento, né? Porque a parte física foi resolvida, uma dor, uma gastrite, qualquer coisa física que ele apresentasse, mas o emocional dele, que ele começou a enxergar e ver da onde realmente vinha, aquilo dá medo nele e ele some. Então, depois de um tempo, geralmente o que acontece é o paciente que some, depois de ele vai ter o tempo dele e acaba voltando, porque ele vê que começa a aparecer outros problemas físicos e aí sim ele vai estar preparado emocionalmente para enfrentar tudo aquilo, todo o bicho-papão dele, né? O bicho-papão está escondido ali debaixo da cama e aí ele resolve olhar debaixo da cama e ver que não tem bicho-papão. Aí ele mesmo. O inconsciente dele, ele que trabalha, ele não está querendo trabalhar com ele próprio, então fica nessa situação, né? E porque o mundo hoje é imediatista, né, Darcy? O mundo hoje você quer logo resolver logo e o problema pro ocidental é uma coisa negativa e não é uma coisa negativa. Pro oriental, o problema é uma etapa da vida. É como a vida e a morte. É uma lição, é uma lição. É uma oportunidade de você agradecer por você estar aprendendo. E a gente não vê isso. O problema tem que ser solucionado, resolvido, varrido por debaixo do tapete. Debaixo do tapete. Geralmente é assim. Então, às vezes o paciente não tem bagagem para a consciência do problema que veio à tona. Então, nesse aspecto que eu brinco com meus clientes, eu falo o seguinte, que eu vejo justamente a catarse na época que eu estou fazendo a psicanálise, né? Aí, de repente, dá aquela catarse na pessoa, ela entra numa crise desesperada. Outro dia eu atendi uma, que eu estava falando, aí eu citei, eu fico dando aquelas, dou dicas, né? Que eu não posso falar o que é. Tem que falar o que está se passando. Ela deu um grito, eu me assustei com o grito que ela me deu, né? Ela deu um grito e começou a chorar. Aí eu tive que levantá-la na maca. Na maca. Na maca. Eu levantei, calma, vamos devagarzinho. Aí fui colocando os cristais devagarzinho. Ela foi respirando. Aí falou assim, nossa, eu nunca tinha imaginado que era isso. Conseguiu descobrir o que é, o que estava incomodando e nem ela sabia o que era, ela sabia o que era. A catarse foi fantástica. Sabe quando você vê um negócio assim? A gente fala assim, nossa, e todo mundo lá no espaço onde eu atendo, ficaram, o que você fez com a mulher que ela cantou? Eu falei, calma, gente, nada, não aconteceu nada, não, é só uma catarsezinha de leve. Ela só colocou pra fora os monstros dela, mas tudo bem. Mas é um monstro, nós criamos monstros, Helena. E sabe por quê? Porque a gente não enxerga. A gente cria um monstro e às vezes é um bichinho tão inofensivo. Se você coloca o holoforte lá, se você coloca a lanterna, você capacita a pessoa de ter ferramenta para ver isso daí. Poxa, é um monstro de 5 pernas, então vamos ver o que a gente faz com perna quando tem 5 pernas. Né? Aí vai começando. E eu acredito que a sua paciente nunca mais ela vai ser a mesma pessoa. Não. Agora ela está continuando, agora ela começa a ver. Aí que ela fala assim, não, Darcy, toda vez que eu vou, eu lembro do problema, eu falei, não, vamos com calma que eu tenho que resolver isso agora. Você vê, ela conseguiu o efeito que ela precisava. Porque não adianta você tentar resolver problemas se você não sabe o porquê do problema. Não tem a causa. Né? Não tem. Você racionaliza e você consegue ver qual o caminho que você quer seguir, né? Não vai ficar simplesmente com medo. Não, tal coisa está me dando medo, então por que eu vou estar... Por que eu tô com medo? O que eu posso fazer para sair dessa zona de medo? Dessa mesmice, porque se repete, gente. É isso que as pessoas não conseguem entender. O padrão se repete. Se você não resolver agora, vai passar 1 ano, 2 anos e volta de novo. O mesmo problema com outro foco, mas é o mesmo problema. Sim.
E acaba, se você descobre o caminho para você evitar isso aí, você vai quebrando esses padrões, e aí chega uma hora que simplesmente você não vai ter mais o medo, por exemplo, né? Porque a pessoa, ela tem que ter ferramenta para se curar. Não adianta você levar com a barriga a sua vida. Uma hora você tem que pensar quem você é. Tem que assumir nas suas mãos que você é responsável pelo seu destino. Não, o que você pode é responsável. fazer? Isso que as pessoas não conseguem entender. Não conseguem entender que isso de você jeito é nenhum. o único responsável pela sua vida. Até um tombo que você leva, gente, você é o culpado do tombo. Tudo que acontece na vida da gente, né? A gente que tem que ter essa consciência, né? De que tudo que é bom ou ruim são escolhas nossas, né? Porque você que escolhe o caminho. Não existe aquela coisa, né? Por exemplo, eu tenho um marido que é chato, que é isso, que é aquilo, ele não me deixa fazer isso, aquilo. Não, o marido não tem nada a ver com a história. O problema é você que escolheu o marido chato, aceitou o marido chato e tá indo na história do marido chato. Se você quiser, você continua com o marido chato, só que você vai ter a sua vida do jeito que você quiser. A escolha foi sua também, né? A escolha foi sua, pronto. Como diz um ditado popular, né? Se alguém apanha, é porque deixa o outro bater. Entendeu? Se a gente tomar consciência disso, eu acho que vai ter menos reclamação. E voltando aos cristais radiônicos, para fechar isso daqui, olha, você deixou a pessoa bater, você não teve consciência do que você estava fazendo. Os cristais te ajudam a ter consciência para você mudar, porque não adianta você reclamar. A pessoa bate, você reclama, abaixa a cabeça, a pessoa bate, você reclama. Até onde você vai parar? A hora que você ficar com uma raiva danada, vai lá e rebate. Aí mata a pessoa de raiva. Aí extrapola. Você concorda? Não, mas é a realidade. É a realidade. Porque o que acontece, eu falo na emoção, o que acontece com água parada? Cria limbo. Né? Apodrece. O que acontece com nossas emoções? É isso que a gente fala assim. O que acontece com nossas emoções? Ela fica lá no fundo do poço, ela não sai para fora. Ela não tem como colocar para fora o que você quer, o que você determina. Aí eu brinco na numerologia onde eu falo assim, o que você veio fazer nesse mundo? Você já sabe o que você veio fazer, o que você quer trabalhar com você? E a mesma coisa com a medicina tradicional. Você sabe o seu dom? Isso. Você descobriu o seu dom? Você sabe no que as pessoas te procuram? O que é fácil para você fazer? Qual é o teu prazer? Qual é o teu prazer? Esse é o seu dom. Essa é a vontade de você viver. E é a vontade de você ser feliz. E você sendo feliz, você tem saúde. Porque a pessoa com medo, aquela mulher que fica apanhando, fica reclamando, ela somatiza todo o corpo dela. O corpo dela fica todo encolhido. Eu, como físio, posso falar, fica todos musculatura encolhido, tudo atrofiado, tendão atrofiado, faz coluna, aí faz uma operação, faz uma fisioterapia, põe um calorzinho lá, uma pomada, uma benzedeira, engana, mas o problema tá lá. Ela vai ter novamente essa dor. Novamente esse trabalho, né, Eliette? E os cristais radiônicos, o professor Raul, ele desenvolveu também dentro dos conceitos da medicina chinesa, né, do taoísmo, do equilíbrio do homem com a natureza. Isso, né? Isso que eu acho legal também. E tem essa parte também que a gente chama de meditações taoístas, né, que é sempre baseado dentro dos valores do taoísmo, né, e da parte de... É Xing. Do I Ching, exatamente, do I Ching. São aqueles 8 hexagramas, ou trigramas, né, que utiliza, por isso que eu falei, no lago, no rio, na montanha, né? Que vai fazer essa meditação, né? Nós utilizamos esse tipo de meditação para a gente chegar ao que nós precisamos. Porque vai descobrir qual desses elementos dentro do I Ching, por exemplo, né? O rio, o lago, a montanha. Se você está com um desequilíbrio em algum desses elementos, você tem que, através até da música, está sendo usado também pelo professor Raul, está desenvolvendo música numa frequência certa, para poder, você, na hora do seu tratamento com os cristais radiônicos, a gente coloca essa música que tem a ver com aquele desequilíbrio do paciente, quer dizer,
A gente está usando várias técnicas para poder realmente dar saúde para a pessoa. A gente tem como utilizar de vários artifícios para fazer a pessoa realmente desenvolver a saúde. Então, gente, eu não acredito que o Ricardo fez isso. Nossa. Acabou, não avisou nem 2 minutos antes, Ricardo? Não! Gente, ele estava interessado também. Ele estava interessado ouvindo, né? Gente, olha, infelizmente o Ricardo já mandou a gente parar, olha, já acabou, infelizmente. Mas elas vão voltar outro dia para falar sobre essa medicina, sobre esse tratamento que a gente faz com a terapia do corpo. Liette, dá o seu telefone, o seu meio de comunicação. Como a gente entra em contato? Como nossos ouvintes vão entrar em contato com vocês duas, por favor? Olha, a gente tem um Facebook, né? Harmonizem. Tem o nosso site www.harmonizem.com.br. Nós estamos localizados ali perto do metrô da Praça da Árvore, na Rua Caramuru, número 414. O telefone a gente passa o celular que fica mais fácil, 999128748. Repete. 999128748 e 980893786. Repete. 980893786. Então, esse telefone vai ficar também no ar, é claro que vocês vão perceber que está sendo filmado esse programa, né? E eu vou dispô-lo no Facebook, né? E vocês vão ter os dados tanto você vai nos ver assim, bonitas, lindas, maravilhosas. Vai descobrir a cara atrás da voz. E vai ter o telefone dela, o contato das duas, né? E o meu também. O meu, se precisar de alguma coisa, você sabe, é só entrar na Rádio Mundial, você vai encontrar a Darcy Maria de Souza no programa Despertar Quântico da Consciência. Eu trabalho com muitas terapias, além do mais, faço as minhas japamalas, que minhas pedrinhas, vocês estão vendo aqui, olha, lindas, bonitas, é tudo eu que faço, tá? Precisando de alguma coisa, entre em contato comigo. O telefone é São Paulo, o delas também é São Paulo, 5641-4015, 5641-4015, ou 995024333, 995024333. Gente, fiquem em paz, namastê. Se despeçam, crianças. Obrigado pela oportunidade da gente poder divulgar esse trabalho maravilhoso com os cristais radiônicos. E obrigado por terem paciência de nos ter escutado. Apareçam lá, Rua Caramuru, 414, tem um telefone fixo de lá também, que é 3498-5591, e procurem se cuidar. Deus abençoe essa semana iluminada, gente. Qualquer coisa, olhe na Rádio Mundial, nós estamos aqui. Você acaba de ouvir pela Mundial, programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza.